Muito bem. Boa tarde, senhor presidente, vereador Sargento Pereira. Boa tarde, Luiz Gonzaga. Boa tarde aos assessores e o filhote que nos acompanha. É isso? Eu, como relator, eu queria apenas, após a leitura, do parecer, salientar alguns pontos, O parecer, após a introdução, apresenta um histórico das leis. Melhor, o histórico da Constituição Federal. O artigo 29, no seu inciso 4, que define o número de vereadores por município. Então, o parecer ficou fundamentado nessa parte, na tentativa de deixar bem claro o que aconteceu com o artigo 29. São três momentos interessantes. A primeira imagem que a gente projeta, para melhor compreensão, mostra esses três momentos. Uma parte da esquerda, uma parte central e uma parte da direita. A parte da esquerda, então, é o primeiro momento. Era o texto do artigo 29, inciso 4, até 2009. Esse texto da Carta Magna previa, até 2009, que se trabalhasse com três faixas de composição do número de vereadores. A primeira faixa é a que mais nos interessa, uma vez que o nosso município sempre esteve nessa primeira faixa, até 1 milhão de habitantes. Era uma faixa bastante ampla, que permitia, então, para qualquer município, até 1 milhão de habitantes, ter de 9 a 21. De 9 a 21 vereadores. Então, essa é a condição inicial. Para fazermos uma relação dessa lei, do artigo 29, com o município de Itajubá, nós temos que lembrar que Itajubá teve 5 décadas com 15 vereadores. Se não me falha a memória, de 1955 até 2004. Então, nesse período de 1955 até 2004, Itajubá tinha 15 vereadores, respeitando a norma constitucional, que dizia que podia ter de 9 a 21. Naturalmente, pela Constituição permitir de 9 a 21 vereadores para essa faixa, os pequenos municípios tinham 9 vereadores. Um município um pouquinho maior pulava para 11, um outro município um pouco maior para 13, e assim sucessivamente, até o município do porte de Itajubá, que tinha 15. Então, essa é a história da primeira etapa ali. O que acontece? O parecer relata um caso especial que aconteceu em Mira Estrela, que não foi o único caso, mas foi um caso que ganhou notoriedade. Em Mira Estrela, um município bastante pequeno, se não me falha a memória, com menos de 5 mil habitantes, 4 mil e alguma coisa, que naturalmente deveria ter 9 vereadores, por fazer parte dos municípios menores, deveria ter 9 vereadores. De repente, esse município optou para 11 ou 13, eu não lembro agora exatamente. E aconteceu com outros municípios no Brasil. Pequenos municípios, aproveitando-se, digamos assim, da faixa de 9 a 21, adotando um número maior, 11, 13. Isso chamou atenção e chegou ao Ministério Público. Então, e aí a coisa partiu para uma discussão ampla que gerou, como o parecer deixa claro, um julgamento do Supremo Tribunal Federal que foi seguido pelo TSE e, em 2004, a Resolução 21.702, que é a parte central daquele quadro. A parte central do quadro, então, mostra essa resolução do TSE. Como o nosso parecer diz, o que aconteceu? O TSE colocou, então, para todos os municípios, de forma obrigatória, exacerbando as suas prerrogativas, interferindo em matéria legislativa e, por consequência, retirando a autonomia dos municípios. Os municípios que tinham autonomia para se posicionar dentro de uma faixa, nesse momento tiveram que seguir a resolução. E aí municípios que tinham entre 47.620 e 95 mil habitantes tiveram que adotar 10 vereadores. Um pouquinho para cima, por gentileza. 10 vereadores. Olha lá. Municípios que tinham até 47.619
tinham que adotar 9 vereadores. Não tinha opção. Era aquilo, foi taxativo. Isso forçou com que todos os municípios brasileiros, os 5.000 e tantos municípios brasileiros, se adequassem a essa resolução para a legislatura de 2004 a 2009. 2004 a 2008, né? 2007, 2004 a 2007. Percebe? Então, atrelando também ao histórico de Itajubá, como foi dito. Itajubá teve 5 décadas com 15 vereadores. Quando passou a valer essa resolução, que afetou a legislatura, principalmente a legislatura de 2004 em diante, 2005 em diante, na verdade, 2004 foi a eleição, 2005 foi a legislatura, Itajubá baixou para 10. Qual que é o terceiro momento? O terceiro momento é o atual. O atual, onde passa a valer, a partir da emenda constitucional número 58, de 2009, passou a valer, então, um novo estudo, né, da Casa Legislativa, em que foi introduzido, então, várias faixas e adotado, então, um número máximo de vereadores. Extinguiu-se nessa legislação atual um número mínimo. Nós temos apenas um número máximo. E um detalhe interessante, que sempre número ímpar, né? Vou comentar isso daqui a pouco também, a questão do número ímpar ou par. Mas aí, esse é o status atual que nós temos. Ocorre, então, que, nessa terceira configuração, os municípios voltam a ter a prerrogativa de escolha dentro de uma faixa. Uma faixa agora definida apenas por um limite máximo. E, consequentemente, os municípios brasileiros todos tiveram a oportunidade de se adequar, conforme a situação, a peculiaridade de cada município. Bom, esse é um arrazoado a respeito da história, a história da legislação, atrelando ao município de Itajubá. O município de Itajubá, em 2009, a partir dessa emenda, poderia já ter revisto de 10 para 11, para 12, enfim, para 13, para um valor superior, até 17. Acontece que o município de Itajubá ficou 3 legislaturas com 10 vereadores. Essa é a realidade do que aconteceu em Itajubá. Na legislatura passada, houve, então, uma decisão de aumentar para 17, dentro do limite máximo, atingindo, na verdade, o limite máximo. Então, esse é o histórico. Uma outra parte do parecer aponta a questão de uma estatística. Eu queria, então, que a segunda imagem fosse projetada, dando um zoom aí para a gente enxergar o quadro. O único município que não está nesse quadro é o município de Belo Horizonte, que ele estaria bem fora da região ali, no quadrante inferior direito, né? Ele estaria bem longe ali, eu acabei omitindo o município de Belo Horizonte. Mas esse quadro vem mostrar, no eixo vertical, mostra o limite máximo de vereadores para cada município. E no eixo horizontal, o número de vereadores adotado de fato por cada município. Então, nesse quadro, nós podemos visualizar o que nós temos na atualidade nos 853 municípios mineiros. Só para tentar deixar claro, o que significa aquele número 597 lá em cima, o primeiro número lá. O número 597 está no cruzamento entre 9, que significa máximo permitido de 9 vereadores, e o outro número 9, que significa número adotado. Então, são 597 municípios mineiros que poderiam ter no máximo 9 e adotaram esse limite máximo. O número 43, mais abaixo, significa o quê? 43 municípios que poderiam ter até 11, mas adotaram o valor de 9 vereadores. À direita, um pouco, nós temos o 93. O que é o 93? 93 municípios que poderiam ter 11 e adotaram, de fato, 11 vereadores. E assim por diante. De forma que a diagonal, que está colorida num azul mais escuro, né? A diagonal, colorida num azul mais escuro, representa todos os municípios que estão no limite máximo permitido pela legislação. Naquele azul mais claro um pouco, nós temos os municípios
que estão próximos do limite máximo. Eles adotaram um valor limite máximo menos 2. Né? Se o limite máximo era 13, adotou 11, e assim por diante. Então, de forma que aquele gráfico de pizza à direita mostra o azul escuro, 89%, e o azul claro, 7%. Juntos, nós temos 96% dos municípios mineiros estão onde? No seu limite máximo permitido pela legislação ou o limite máximo menos 2. Sobrando de amarelo os 4% restante. São 36 municípios, conforme relatado no parecer. 36 municípios mineiros compõem esse 4% que estão em amarelo. São os municípios que têm um distanciamento maior do seu limite máximo. O que eu pretendi, colocando essas informações resumidamente no parecer e apresentando essa imagem? A pretensão é de que, para a discussão, todos os vereadores tenham informações mais amplas, e também a população. Né? Não pretendo, com essas informações, tomar posição nesse momento. Né? Nesse momento, nós estamos apresentando dados. É óbvio que, quando a gente fala em minoria, falando daqueles 4% em amarelo, essa minoria não deve ser descartada, deve ser estudada. Em algum momento a gente ouve as pessoas apresentando como exemplo, os vereadores, enfim, apresentando como exemplo alguns municípios mineiros próximos de Itajubá, que servem como parâmetro de comparação. Exemplo, Pouso Alegre, Poços de Caldas, enfim, e outros municípios. Esses municípios estão nessa minoria, os 4%, senhor presidente. Estão na minoria. É importante estudar esses 4%. É importante estudar esses municípios, mas sabendo que eles são minoria. E aí tentar entender, essa é uma pesquisa que eu também pretendo fazer, e eu encorajo os vereadores a fazerem, né, para que a discussão fique mais ampliada, entender o porquê que esses municípios compõem essa minoria. Por que esses municípios estão numa minoria menos representativa. Eu arrisco dizer, por exemplo, que um município que poderia ter 19 vereadores, mas tem 15, ou seja, tem menos, talvez ele tenha adotado alguma estratégia de ter menos vereadores, mas, de repente, ter mais funcionários, mais assessores, alguma coisa do tipo, para compensar. Isso é uma suposição que eu faço nesse momento. Eu penso que é importante essa comparação. Né? Eu vou arriscar aqui um exemplo de Pouso Alegre. De Pouso Alegre a gente tem algumas informações. Pouso Alegre tem um número menor do que o limite máximo, mas, veja bem, os vereadores têm um subsídio maior, eles têm 2 assessores. Então, assim, são diferenças. Na hora de comparar Itajubá com Pouso Alegre, eu entendo que a gente tem que levar para essas comparações também. E o mais importante, que eu pretenderia trazer com essa imagem, com essas informações, é também enxergar o panorama geral. Né? Enxergar que 96% estão no limite máximo, ou bem próximo do limite máximo, é também uma informação relevante do ponto de vista dos dados que nós estamos apresentando. Para finalizar, senhor presidente, eu faço também, no parecer, a gente tem uma ponderação, lembrando que a emenda constitucional fez o quê? Ela não fez apenas a mudança no artigo 29, que tratava do número de vereadores. Ela fez também uma mudança no artigo 29A, que tratava do quê? Do limite máximo de gastos para as casas legislativas. Então, veja bem, o constituinte, né, a discussão constituinte levou a uma decisão de reestabelecer as faixas, mas também de mexer no percentual de gastos máximo. No caso de municípios até 100 mil habitantes, onde enquadra Itajubá. Antes tinha o limite máximo de 8%. Agora baixou para 7%. Isso, no meu entender, configura as condições de contorno do município para a decisão. O município sabe que ele pode ter, no caso a Casa Legislativa, no máximo 7, não 8, como era antes. Então, isso traz uma limitação. O município pode ter, no máximo, 17 vereadores. Outra limitação. Tem uma terceira limitação que o parecer não traz, mas é do limite gasto com
a folha de pagamentos. Se não me engano, é 70%. Então, 70% do orçamento pode ser gasto com a folha de pagamento. Então, eu entendo que os municípios, em geral, têm que trabalhar com esses parâmetros que a lei prevê e escolher, dentro desses parâmetros, qual que é a melhor configuração que atende ao município. Se é um município que tem arrecadação muito baixa, ele não vai estar lá no limite máximo de vereadores, ele pode estar para baixo. Por isso, a Constituição permite e estabelece apenas um limite máximo, deixa em aberto o limite mínimo. Essa ponderação. Enfim, e agora dando a minha opinião final, para não delongar mais, o parecer traz, então, resumidamente, é um parecer favorável à tramitação do projeto, uma vez que, de fato, não há ilegalidade nenhuma. A questão qual que é o termo? Fugiu aí. Nós discutimos a legalidade e o mérito, perdão. Essa é uma comissão especial que discute os dois. A questão do mérito, nessa discussão também, podemos dizer que é meritório a discussão. A discussão é importante para o município. Estabelecer o número de vereadores com base em parâmetros palpáveis, em muito diálogo. Então, o parecer vai nessa linha também. O parecer apresenta, então, esse histórico, estatísticas, para enriquecer essa discussão. Então, o parecer vai nessa linha, de reforçar a legalidade e o mérito dessa discussão. Muito obrigado, senhor presidente.